Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de ora la maya tandale mashele baya kedele maya. Jesus, és digno de louvor.
Graças, paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de começar o Café com Deus com uma oração, amém? Então, feche teus olhos, abra o teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse dia, por essa oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e ainda fará, meu Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. E fale conosco nessa noite através deste bate-papo, meu Pai. Eu também te peço que a tua mão esteja sobre cada lar que está nos assistindo nessa noite, que a tua paz, que a tua prosperidade, meu Deus, que o teu amor esteja presente em cada vida, em cada lar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Passando a programação da semana. Amanhã, quinta-feira, é dia de célula, sempre aqui às 20h30 no YouTube, mensagens e orientações do Pastor Chori, e a gente continua te encorajando a você se reunir nos lares, nas igrejas. Algumas igrejas possuem célula, um exemplo é da Granja Viana, e também, se tua agenda não permitir estar presente, de forma online. Sexta-feira, ministração profética online às 20h30. Neste sábado, às 18h, também online, nós teremos ministração aos casais, e domingo, programação normal, culto às 10h da manhã, online e presencial, e também às 18h, online e presencial. Amém? E hoje nós temos a honra aqui de estar recebendo o nosso irmão, o pastor Paulo. Graça e paz. Boa noite, querido. Graça e paz, Luiz. Graça e paz à igreja. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado pela tua participação, pela tua presença. Hoje nós vamos, o título, do Café com Deus de hoje é Conhecendo a SBB, mas antes disso, pastor, eu ia pedir para você se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem, conhecer um pouco mais quem que é o pastor Paulo, a origem, que ministério atua, para o pessoal te conhecer. Eu sou Paulo Teixeira, trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil há praticamente 33 anos, 31 dos quais devotados ao setor de tradução e publicações, o braço editorial e também a tradução bíblica. Então, lidando com isso. Nesse momento, Luiz, eu sou diretor de Relações Institucionais da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu nasci aqui em São Paulo, aqui cresci, mas já vivi, estudei em alguns outros lugares também. Já viajei muito esse mundo por causa do Ministério de Tradução Bíblica, da Sociedade Bíblica do Brasil e das Sociedades Bíblicas Unidas. Nesse momento também desempenho um outro papel coligado com o da Sociedade Bíblica, que é coordenar a Aliança Pró-Tradução da Bíblia, ou seja, coordenar projetos de tradução e agências bíblicas que trabalham com tradução bíblica aqui no Brasil. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Quem é a SBB, a Sociedade Bíblica Brasileira? Como ela começou e como o senhor também foi para Tá lá? bom, vamos lá. Sociedade Bíblica do Brasil é uma missão. Acho que é a melhor descrição. Tem muita gente que liga a Sociedade Bíblica a uma editora, né? Você fala Sociedade Bíblica Editora. Por quê? Porque nós publicamos Bíblias para crianças, para adultos, Bíblias de todo tipo, Bíblias de estudo. Então, a visão que vem a muitas pessoas é a Sociedade Bíblica é uma editora. Verdade, pois eu é, tinha essa impressão. Você tem essa impressão. Mas não é só isso, né? Não é propaganda de facas guinso, né? Não é só isso, né? Mas a Sociedade Bíblica do Brasil é uma missão com muitas faces. Um diamante que você pensa assim tem várias faces, né? Como missão aqui no Brasil, ela se dedica de fato desde a tradução da Bíblia até a distribuição, mas a nossa missão não termina quando a pessoa recebe a Bíblia. Nós apoiamos também as igrejas em que a pessoa se engaje com os valores ensinados na Bíblia. Então faz parte também a questão de discipulado, mas sempre junto com as igrejas. Aí você vai me perguntar, como é que surge a Sociedade Bíblica? Ela tem uma ligação fundamental e visceral com as igrejas cristãs no Brasil. Ela foi fundada em 10 de junho de 1948. Quem que fundou a Sociedade Bíblica do Brasil? As igrejas cristãs constituídas naquela época. Ou seja, elas disseram,
nós não vamos fazer a tradução da Bíblia nós mesmas. Nós não vamos cuidar do Ministério Bíblico de publicação ou de engajamento de valores, interação bíblica nós mesmas. Nós vamos delegar isso a uma entidade, a uma outra organização, e aí a Sociedade Bíblica do Brasil nasceu. Então, a nossa ligação é isso. Eu comecei a trabalhar em 93, egresso de um seminário onde eu tinha me formado, mas já dava aula, ali, aqui em São Paulo mesmo, Instituto Concórdia de São Paulo, a convite do meu chefe, à época, que também era meu diretor no seminário. Ele era coordenador da comissão de tradução da Bíblia, ele precisava de um assistente, e ele me convidou. Eu fui. E desde lá, o que era para ser uma experiência de alguns meses, ver se você gosta, já se vão 33 anos, e até quando Deus permitir, eu estou nesse ministério. Amém. E qual que é o tamanho da sociedade bíblica no Brasil e no mundo? Ela tem relação também fora do Brasil, né? Ela tem. Sociedade Bíblica no Brasil, nós somos cerca de 600 pessoas trabalhando isso. Integral, de forma integral? Sim, tempo integral. E boa parte desses 600 são funcionários que atuam no Centro de Produção da Bíblia, na Gráfica da Bíblia. Fica aqui em São Paulo, fica em Barueri, ali em Tamboré. Então, boa parte são funcionários da Gráfica da Bíblia. O restante está espalhado por 9 sucursais da Sociedade Bíblica, são centros culturais da Bíblia ou secretarias regionais espalhados por 9 pontos aí pelo Brasil. Então, esse é o tamanho da Sociedade Bíblica em termos de funcionários. O impacto nosso, eu acho que só Deus consegue medir, graças a Deus. Nós produzimos aí de 8 a 10 milhões de Bíblias por ano. Uau. Mas nós temos envolvimento com tradução da Bíblia para línguas brasileiras, junto com outras organizações. É um número expressivo de projetos. Nós temos projetos próprios de tradução, como a Bíblia em Libras, né? A Bíblia a língua de sinais do Brasil. E temos vários outros projetos assim. Mas temos também muito envolvimento social, porque a natureza jurídica da Sociedade Bíblica do Brasil no nosso país é uma organização de terceiro setor. Então, nosso lema é semear a palavra que transforma vidas. E nós estamos nesse ministério de transformação de vidas também por um viés social. Trabalhando independentemente, não, junto com as igrejas cristãs. E voltando um pouco ali para a origem, para a formação, para a gente entender como que hoje ela é administrada. É uma sociedade, é um conjunto de igrejas, ou tem a ligação com alguma específica? Como que a prestação de contas, administração? Nós temos uma governança muito, muito capilar, muito detalhada e muito abrangente. Ela inclui representantes de praticamente todas as grandes igrejas, denominações históricas, igrejas independentes no Brasil também. Então, se você me pergunta quem é o dono da Sociedade Bíblica, eu vou te dizer, você olha aí para o espelho, você é um dos donos da Sociedade Bíblica do Brasil. Cada igreja, cada cristão é responsável pela Sociedade Bíblica do Brasil. A governança, ela está representada por diretórios estaduais. Aqui em São Paulo tem um diretório, mas cada unidade da federação e o Distrito Federal também tem um diretório com representantes de igrejas que nos sugerem coisas e monitoram nossas atividades, não no nível administrativo. Então, não existe uma ingerência administrativa. A administração fica com a diretoria executiva. Nós temos um diretor executivo e tal. Ele presta contas à governança, ao Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, nos demais conselhos, tem assento pessoas que são eleitas a cada 4 anos, das mais diferentes igrejas e expressões de fé cristã aqui no Brasil.
Tem uma estrutura organizacional bem robusta, pelo que É eu muito entendi. robusta desde o seu início, Luiz. Senão nós não conseguiríamos ter sobrevivido até hoje. As igrejas, ao mesmo tempo que elas nos apoiam com as suas orações, também com as suas ofertas, elas nos apoiam com a sua liderança. Liderança que vê uma oportunidade aqui, até uma correção de curso ali, e nos alerta. Olha, vamos fazer isso, olha, vamos por ali. Nós dependemos completamente de Deus, e Deus nos envia a igreja para apoiar a obra da Sociedade Bíblica. Então, aquela visão que você falou, não, eu conectava Sociedade Bíblica com editora. Você já começa a ver que é pouco mais que isso. É pouco mais que isso. Mais. O braço editorial é muito importante, de tradução também. Mas existem muitas outras atividades com as quais a gente serve a igreja, basicamente a igreja. Existe uma ilustração sobre o que é uma sociedade bíblica. Isso é uma ilustração lá dos primórdios da fundação do Movimento de Sociedades Bíblicas, lá de 1804. Alguém disse que a sociedade bíblica é como uma criada da igreja. O que é a criada? Aquela serviçal mais íntima, né? Da casa. Às vezes, essa serviçal, essa empregada, essa criada, carrega as malas da sua patroa. E às vezes ela vai com a lanterna na frente iluminando o caminho. Como nós trabalhamos com a igreja, a gente tem essa desenvoltura de caminhar com a igreja o tempo todo. Às vezes, nós apoiamos o que a igreja já pensou em fazer. E às vezes também, por causa da interação com todas as igrejas, nós temos alguma ideia, submetemos a igreja e dizemos, vamos por ali, e eles nos apoiam nessas ideias. Então, é sempre assim, caminhando junto com a igreja e Cristo conosco. Não, aprendendo aqui e conhecendo, né, um pouco mais, dá para notar a seriedade e o tamanho da estrutura, né, da SBB, é o que eu sinto aqui. Mas como ela é sustentada hoje? Hoje ela é sustentada pela renda que vem de duas fontes. Uma é a comercialização, a venda de escrituras. Tá? Okay. Então isso sustenta a obra, mas também ofertas. Nós dependemos cada vez mais de ofertas. Se eu colocar todos os programas bíblicos de impacto social, o custo deles, eu já vou te explicar o que é isso. No custo da Bíblia, a Bíblia fica com um custo incomprável, me permita usar um neologismo. As pessoas não vão conseguir adquirir, mas a nossa missão desde 1804, como movimento de sociedades bíblicas, ela diz assim que a Bíblia para todos, numa língua que eles possam entender, a um preço que possam pagar. Essa é uma das minhas perguntas em relação ao preço, mas a gente deixa para daqui a pouco. A um preço que possam pagar. Então, para manter o preço convidativo e também acessível a todas as pessoas, a gente tenta manter o preço mais baixo possível. O que são os programas bíblicos de impacto social? São programas como, por exemplo, ter alguns barcos que prestam serviço holístico cristão lá entre os ribeirinhos na Amazônia. Então, esse programa, que existe desde 1962, se chama Luz na Amazônia. Eu tive lá um dia desses, agora estou voltando de lá. Esses barcos, eles visitam comunidades ribeirinhas que não recebem visita de ninguém mais. Então, se outras organizações os esqueceram, inclusive, às vezes, lamentavelmente, o governo também não vai lá, mas o que a Sociedade Bíblica faz? Ela pega voluntários das igrejas que vão nos ajudar na área de assistência social, na área médica, na área de evangelismo, na área de orientação. Pegamos advogados e levamos lá, porque também entre aqueles ribeirinhos, perdão. À vontade. Também entre os ribeirinhos existem dificuldades. Existem crianças sem documento. Elas nasceram, não têm uma certidão, não são cidadãs. Então levamos juízes de paz. Tudo isso em acordos com universidades, com igrejas,
com gente muito boa que vai lá voluntariamente, sem ganhar nada, sobe no barco e ali vão visitar essas comunidades. Nós damos orientação de como, inclusive, organizar projetos sociais nas comunidades para eles poderem ter convênios com o governo e coisas que tais. E incentivamos, sim, o relacionamento deles com o Deus da palavra e a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre está presente. Por isso que é programa bíblico de impacto social. De onde é que vem a inspiração desses programas bíblicos de impacto social? Vem do sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24 e 25. Jesus diz lá para as pessoas, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e assim por diante. Esse clamor de Jesus, esse testemunho dele, nos inspirou a fazer alguma coisa prática e não simplesmente ao nível da pregação ou do discurso. A gente não quis só ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. E sempre com a igreja. Então nós convidamos. Você pode ir conosco, vamos conosco, e são 100 e tantas viagens por ano com cada um dos barcos. Um barco se dedica especialmente ao trabalho social. Esse é um barco grande, para até 60 pessoas. Nós temos uma lancha menor para 19 pessoas, é uma lancha rápida que permite entrar naqueles igarapés que são mais estreitos e menos fundos, onde o barco grande tinha dificuldade de entrar. Agora com a lancha a gente chega lá. E tem um barco que é uma livraria e é também um museu da Bíblia, itinerante. Ele vai levando Bíblias, não necessariamente vendidas a todas as pessoas. Tem gente que fala assim, queria tanto ter uma Bíblia, posso dar um peixe? Fazer um escambo. Posso dar um saco de açaí, alguma coisa? A gente recebe sim, porque o mais importante é que a Bíblia chegue às pessoas. E na língua que elas entendem, sim. Então temos traduções mais fáceis da Bíblia, de outra maneira elas não vão entender. E até um ministério que nos ajuda muito é o Fé Vem Pelo Ouvir também. Fé Vem Pelo Ouvir é um ministério americano de muitos anos. Nós temos uma aliança muito forte com eles. Eles gravam o texto bíblico nosso, colocam em dispositivos, inclusive com carregamento de célula fotovoltaica, sim, carregamento solar. Escutei bastante sobre isso. Então, e nós damos gratuitamente isso para as comunidades. Ajudamos essas comunidades a fazer grupos de escuta da Bíblia, a dialogar sobre as histórias e aprender coisas da Bíblia com essas histórias que eles ouvem. Então a gente está fazendo com isso o quê? A gente está levando a palavra para ambientes e rincões onde às vezes nem a igreja chegou, mas pode começar a chegar. Que bênção. E pegando uma parte daquilo que o senhor falou sobre, né, o trabalho, eu entendi aqui que existe uma preocupação muito grande da SPB hoje em deixar a Bíblia num preço que estimule a compra sim. e a leitura. Existe essa preocupação? Existe essa preocupação, sim. O preço não pode ser impedimento. O preço não pode ser impedimento. Lógico que tem diversos tipos de Bíblia, claro. desde mais simples até os estudos profundos que tenham um trabalho claro. forte por claro. trás. Veja, Luiz, os textos da Bíblia, os textos em si, as traduções bíblicas da SBB, elas estão todas gratuitas na internet, em aplicativos, desde os anos 90. Então, quando havia muito daquela pergunta, o digital vai matar o papel, o digital vai acabar com a sustentabilidade da sociedade bíblica. Nós dizíamos não, a palavra do Senhor permanece para sempre. É verdade que nós não sabíamos qual seria o impacto real. Mas agora, dos anos 90 até aqui, 2026, o que nós temos notado? O acesso é bom, você pode ter acesso. A gente não diz para ninguém assim, olha, você não pode ter acesso. Nós não cobramos acesso. Sim. Nos nossos aplicativos, ou no YouVersion, o app da Bíblia. Está tudo gratuito. Só se cadastrar. Isso. Então está lá, está gratuito. Até pedimos oferta. Você quer dar uma oferta, você tem acesso a isso, nossos programas, aí aponta para o nosso site, ou redes sociais e tal, e a pessoa pode fazer a sua oferta. Mas Bíblias de estudo,
cujas notas, os comentários demandam um valor maior para o desenvolvimento, a gente paga estudiosos, Não. a gente faz pesquisa, né? Faz uma viagem para tirar uma foto, paga um banco de imagens e tudo. Esse plus, esse a mais, tá? Que são as notas, o conjunto de notas, para isso sim, se está no digital, a gente cobra. Tá? E numa própria Bíblia de estudo, quando a gente agrega isso ao texto bíblico, ela fica com um valor maior. Até porque fisicamente você compara uma Bíblia simples, tem mais papel, uma Bíblia de estudo, você tem mais papel e tudo mais. Então, o nosso sustento vem em parte da venda, a venda de escrituras, mas vem muito da oferta também. Quando eu conto para as pessoas isso que eu te contei, dos programas bíblicos de impacto social, muita gente se sensibiliza. Né? E só para te dar um exemplo do nível de atendimento da sociedade bíblica, isso eu falo assim com profunda gratidão a Deus e às igrejas. Né? Quando uma menina escreveu para nós há alguns anos, meu maior sonho é ler a Bíblia, mas eu tenho a visão muito pequena. Eu só enxergo 5% de um olho, é visão subnormal. Agora, se vocês fizessem uma Bíblia com uma fonte tamanho 26, 28, 30, eu não recordo exatamente o que era, sei que era bem graudona, quem sabe eu vou conseguir ler. O que nós fizemos? Nós fizemos um exemplar de João, para começar, para ver se ela conseguia ler. Depois fizemos um Novo Testamento e demos para ela. Glória a Deus. Aí buscamos um parceiro. Olha, você podia nos ajudar a imprimir isso, encadernar? E um parceiro ouviu a história, o que ele fez? Ele imprimiu gratuitamente 2 exemplares. Um está no Museu da Bíblia, você pode ver lá, e outro está na mão dela. Outra criança também escreveu uma cartinha para a gente, do jeito que ela escreve. Ela tem visão espelhada. Ela escreve tudo ao contrário e enxerga direito. Ela falou, é assim que eu escrevo, e é assim que eu consigo ler. Tem uma Bíblia assim, porque o que ela fazia para poder ler? Colocava a Bíblia aberta e a mãe colocava um espelho do lado. E ela tinha que tentar ler no espelho ao contrário. Reflexo. Então, de novo, a gente desenvolveu uma Bíblia, imprimiu um exemplar para esse menino. Quando a gente conta essas histórias, estimula as pessoas a pensar, ali tem gente que genuinamente quer fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Isso é Sociedade Bíblica do Brasil. Bacana, eu acho que tem testemunhos interessantes aqui para nos edificar. E, meu irmão, antes de a gente entrar um pouco mais na questão da tradução, que nos interessa muito, você quer comentar sobre esse projeto aqui da Cidade da Bíblia, falando um pouco Eu posso comentar. Estamos falando de estrutura aqui da Sociedade Bíblica, né? Nós estamos em Tamboré, né, como eu te falei, lá em Barueri, e o nosso trabalho é tanto, lá no Centro de Produção da Bíblia especialmente, que tudo ficou muito pequeno. Aliás, eu te convido a igreja também, para ir lá nos visitar. Nós recebemos visitas 2 vezes por semana, tá? Passa a manhã, passa a tarde conosco, é só combinar lá com o pessoal da Sociedade Bíblica. A gente tem o maior prazer em fazer um tour com vocês. Tá? Mas vocês vão notar quando forem que os espaços estão bem exíguos, estão bem miudinhos. Então, é o espaço para empilhadeira passar, é o espaço para 2 ou 3 pessoas passarem. Tudo de acordo com as normas de segurança ainda, tá? E nós vamos manter isso. Mas como o espaço ficou pequeno, desde 2018 a gente vem pensando numa nova sede administrativa. A nova sede administrativa a gente chamou de Cidade da Bíblia. Cidade da Bíblia. Isso aqui é uma foto conceitual do que podia ser a Cidade da Bíblia, né? Então está aqui, ó, Cidade da Bíblia. Mas o nome é interessante. Por que Cidade da Bíblia? Porque ali nós vamos conseguir concentrar todos os serviços que estão assim espalhados hoje por Barueri e região. Tipo, o Museu da Bíblia está separado. Pronto, isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho hoje a sede administrativa conjugada com o Centro de Produção da Bíblia, a Gráfica da Bíblia. Do outro lado da rua, mas um pouco distante, isso já complica, eu tenho um centro de apoio. O centro de apoio é o lugar onde eu estoco os insumos. Papel Bíblia que é importado, materiais de capas, está tudo lá.
já não está na mesma unidade. Tem um centro de atendimento, modelo, atendimento social. A gente atende cerca de 400 famílias vulneráveis lá em Barueri e está num outro lugar. Nós temos também o Museu da Bíblia, que você citou, e tem ainda o CD, o Centro de Distribuição. Toda essa operação está espalhada. Então, imagina o desafio logístico de colocar tudo isso para funcionar ao mesmo tempo e hora, quer dizer, sincronizar esse relógio para trabalhar direitinho. A ideia de fazer a Cidade da Bíblia é levar tudo para um lugar só. Nós conseguimos, Luiz, com a graça de Deus, comprar o terreno. Glória a Deus. Primeiro passo. A assinatura da escritura foi semana passada. Tá? Fica no quilômetro 42 da Castelo Branco. Ali ainda é Santana de Parnaíba, mas está bem juntinho divisa ali com Araçariguama. Está ali no 42. E ali a primeira etapa é fazer a urbanização do terreno. Né? E depois as coisas vão suceder conforme Deus nos for concedendo as ofertas das igrejas. Amém. Que Deus abençoe esse projeto em nome de Jesus, meu irmão. Obrigado por compartilhar. Vamos falar um pouco sobre hoje, né? Tem diversas traduções da Bíblia, né? Versões NVI, ARA, ARC, NVT. Todas são. A SBB é responsável por todas essas? Não. De certa maneira, todas as traduções, elas brotam um pouquinho do trabalho da SBB. Eu vou te explicar por quê. Porque nós somos guardiões, se quiser entender assim, como Sociedades Bíblicas Unidas, dos textos originais. Então, o texto hebraico, o texto grego, ele é trabalhado, e as edições do texto hebraico e grego, você tem lá uma Bíblia Sacra atrás de você, aqui no nosso estúdio. Então, isso é da Sociedade Bíblica Alemã. Quem que participou disso? Sociedades Bíblicas Unidas todas. Do Brasil também coopera com isso. A gente detém os direitos e a pesquisa e a publicação dos textos originais. Okay. Então, quem for traduzir a Bíblia, quem quer que seja, acaba usando os textos das sociedades bíblicas. Qualquer editora que for traduzir uma Bíblia tem que usar Não que tem que usar, é que vai usar porque são os textos que estão disponíveis. Entendi. Né? Mas nem por isso são traduções nossas todas, não. A Sociedade Bíblica do Brasil publica, por exemplo, a tradução brasileira de 1917, a primeira tradução completa da Bíblia feita no Brasil, reeditada em 2010. Ela publica Almeida Revista e Corrigida, tanto uma edição lá de 1969, quanto uma edição de 1995, quanto uma edição de 2009. São várias, essa é a Revista e Corrigida, é o arco da Revista e Corrigida. A revista é atualizada, a primeira edição em 1956, a segunda edição em 93, em 93 eu já estava, foi meu primeiro trabalho, trabalhar na revista e atualizada, segunda edição, e agora, mais recentemente, 2017, em outubro, a gente lançou a nova Almeida atualizada. E a nova tradução na linguagem de hoje. Essas, por enquanto, são as traduções em português que a Sociedade Bíblica trabalha. Mas como nós lidamos com o público, e os mais diferentes públicos, e também lá na Amazônia, que eu te contei, né? Você vai para um ribeirinho que não está acostumado a ler, né? A própria linguagem de hoje, que é uma tradução tão simples, simplificada, ele não entende. Ou um povo indígena que está usando a tradução em português como base para a sua tradução na sua língua. A linguagem de hoje é muito sofisticada para ele. Então, nós estamos trabalhando numa outra tradução mais simples ainda, para essas pessoas que têm o português como segunda, terceira língua, seria o caso dos indígenas, ou de populações ribeirinhas, ou até de periferias de cidade, que não têm a desenvoltura, o expertise para lidar com a língua portuguesa no nível da linguagem de hoje. Essa nova tradução em português simples, ou tradução novos leitores, está caminhando, tá chegando lá. Ela é uma versão de púlpito? Não necessariamente, como a linguagem de hoje não precisa ser, pode ser. Às vezes a linguagem de hoje é mal compreendida porque ela fala tão simples, né?
Será que Deus podia falar tão simples? Deus pode falar simples. A palavra dele quer chegar. Mas para quem prefere uma tradução mais literal, formal, está mais acostumado com isso, e nos púlpitos esse é o português usado, aí você tem a revista corrigida, você tem a nova Almeida atualizada e assim por diante. As outras traduções existentes, nós dizemos, são boas. Use, não é política da sociedade bíblica. Definir qual é a melhor, Não. qual é a pior, não. Não, a gente não faz concurso de qual é a tradução melhor. Não vou nem te perguntar, então, qual a tradução o senhor recomenda. Eu vou te falar, eu vou te dar a resposta que eu sempre dou. A pessoa me pergunta, qual é a melhor tradução? Eu digo, depende para quê. Depende para quê? Depende para quê. Um estudo aprofundado, Isso. evangelismo... Pronto. Nós tivemos um pai, né, na fé, na tradução bíblica, chamado Eugene Naida. Ele trabalhava na Sociedade Bíblica Americana e por décadas e décadas ele teorizou e também criou boas práticas na área de tradução. Ele dizia que cada língua majoritária, uma língua grande, né, como é o português, como é o francês, como é o russo, inglês, cada língua grande devia pensar em ter 3 traduções pelo menos. Uma para evangelização e para novos leitores. Isso aí seria mais ou menos a linguagem de hoje que nós temos. Uma outra tradução para uso litúrgico. O que ele entendia de uso litúrgico? Uso na igreja. Para que todo mundo pudesse ter o mesmo texto e lesse o mesmo texto, para não ficar aquela bagunça de cada um usando a sua tradução. Essa seria, por exemplo, a Nova Almeida atualizada. E uma versão super rebuscada para quem quisesse estudar a Bíblia como literatura ou estudá-la como um original, né? um caminho para o original. Aí nós temos a Bíblia interlinear. A Bíblia interlinear, o Novo Testamento, o Antigo Testamento completo, tem essa tradução super literal. Debaixo de cada palavra hebraica tem o significado embaixo do português. É até difícil você ler. Por isso que justamente no meio daquela Bíblia interlinear, você tem como apoio a Nova Almeida atualizada e a linguagem de hoje, para que o leitor possa fazer um sentido. Tradução sempre é acesso, né? Sim. Tradução não é a casa propriamente dita, é uma janela que a gente abre para poder enxergar um pouco dentro da casa. Interessante. E pastor, como que é reconhecida a Bíblia, a tradução da Bíblia brasileira no mundo? Ela é reconhecida como perto ali próximo do original? Qual que é o... Então vamos lá. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz parte de uma fraternidade de sociedades bíblicas. Eu já mencionei aqui para você Sociedades Bíblicas Unidas. Não tem um escritório central e nós nem somos uma estrutura multinacional. Ou seja, a gente não está ligado administrativamente a um escritório no exterior. Nós somos uma sociedade bíblica autônoma. Junto conosco, há mais 158 sociedades bíblicas no mundo, que fazem parte dessa fraternidade, dessa liga ou aliança de sociedades bíblicas. Tá? Essas 159 têm padrões muito elevados para o que é uma tradução de qualidade. Junto com outras organizações também seguem os nossos padrões. As traduções em português, tanto as suas primeiras traduções quanto as revisões e edições posteriores, todas seguem o mesmo protocolo de qualidade. Então, sim, as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil têm um excelente padrão. Não quer dizer que sejam perfeitas. Isso eu digo para todo mundo em conferências onde eu vou. Qual que é a tradução perfeita? Eu digo, aquela que o Espírito Santo faz na vida de cada um. A tradução pode ser aperfeiçoada? Pode sempre. Por isso que a Sociedade Bíblica do Brasil tem um canal, desde a sua fundação em 48, em que as pessoas mandam perguntas para a Sociedade Bíblica. Então, se for lá, www.sbb.org.br, tá? Você vai encontrar lá tradução, aí perguntas. Tem um FAQ, tem perguntas e respostas,
que já tem lá um grupo de perguntas muito frequentes que estão respondidas, mas toda semana aparecem novas perguntas. Nós não respondemos perguntas doutrinárias. Tá? A Sociedade Bíblica não tem esse mandato das igrejas. Então, se alguém perguntar lá, a mulher pode usar calça ou tem que usar saia? Isso aí foge do escopo da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, se alguém perguntar o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher, no texto de Levítico, a gente pode dar uma ideia para a pessoa e depois a igreja, no seu conselho, de acordo com a sua organização, vai tomar suas decisões. Nós respondemos a muitas perguntas sobre exegese e interpretação da Bíblia. Não entramos em questão de doutrina. E, meu irmão, sobre a influência contemporânea dos dias de hoje na tradução da Bíblia, isso pode ser perigoso ou não, para perder algum contexto? Luiz, assim, pensando no vocabulário, na simplificação do vocabulário, não. Porque a língua, ela vai se sofisticando por um lado. Por exemplo, tecnologia, nós temos muito mais termos hoje do que há 100 anos. Sim. Nesse sentido da tecnologia, a língua se enriqueceu muito. Agora, de termos rebuscados, a língua empobreceu. Sim. Então, o vocabulário de Mais simples, né? um brasileiro mediano, um brasileiro médio, hoje é muito menos diversificado do que há 60, 70 anos atrás. Nem isso. Os livros que eu lia na escola, hoje em dia, Machado de Assis, isso não tem mais. Você coloca aí na FUVEST, você põe lá o Machado de Assis para a molecada ler, eles têm que estar com dicionário. Não, Quase tinha que ter um Machado de Assis na linguagem de hoje, entendeu? Por quê? Porque essa literatura clássica, ela é clássica mesmo. E você tem que aprender lá o que é o alpendre. Não tem outro jeito. Então, aí vai para o dicionário te ajuda. Ou a mania de hoje é bota na IA, faz para mim um resumo, essa coisa toda. Né? A tradução da Bíblia não dá para você pensar nisso. Né? Mas o vocabulário simplifica. E com o vocabulário mais simplificado, revisões da Bíblia mais modernas fazem a seleção, a opção de algumas palavras mais simples, tá? Para entender. A língua muda por si só. Não adianta uma canetada em Brasília dizendo assim, não pode mais mudar, porque a língua muda. Ela é um organismo vivo, um instituto vivo que Deus colocou para a gente. Se você... Falamos aqui um pouquinho antes, né, do início, o pastor Ernesto Ine, né? Ele dava um exemplo muito interessante de como a língua na Bíblia muda. Ele dizia que quando alguém reclamava com ele que 1 Coríntios 13 não tinha mais caridade, ele falava assim, você seria capaz de hoje dizer para sua mulher, casei com você por caridade? Mudou para amor, né? Só que a caridade foi por rodapé, porque era o amor em ação, caritas, né? Isso foi uma influência do latim, da tradução de Jerônimo, lá do século IV. Mas a língua vai mudando. Qual é o perigo? O perigo é se as palavras começam a tirar o rigor do texto no seu sentido original. E o oposto, quando muitas pessoas se pegam ao original, à tradução e até comentam, tive casos que pregadores que comentam que não deveria ter sido traduzido assim, deveria ter sido traduzido de outra forma, como... Eu acho que eles têm a liberdade, todo pregador tem a liberdade de, desde que fundamentando bem o seu estudo, fazer uma crítica às traduções. As traduções não são perfeitas, elas são passivas de crítica. Melhor se esse pregador, ao fazer a pregação, escrever para a Sociedade Bíblica, entrar em contato e dizer, eu preguei, eu achei isso, né? E nós vamos avaliar. Com os nossos tradutores, consultores, a gente tem sim esse mandato da igreja, de a gente ouvir a igreja, né, ressoando. Tem problema fazer crítica à tradução, não. Assim como nós temos, Luiz, uma bênção na nossa era do Brasil hoje de poder comparar traduções.
A Sociedade Bíblica vai responder pelas traduções que ela faz. Quando alguém nos pergunta, por exemplo, o que você achou da NVI, o que você achou da NVT? Nós remetemos a pessoa, né? Olha, entre em contato com essa pessoa, com aquela pessoa. Nós dizemos isso e com a maior alegria nós vemos que os crentes no Brasil comparam traduções. Sim. A Sociedade Bíblica até lançou há uns 3 anos uma edição muito curiosa da Bíblia, chama Traduções SBB. São 5 traduções lado a lado e uma no rodapé. Ela tem a tradução brasileira, a Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. E no rodapé, a linguagem de hoje. Por que a linguagem de hoje foi para o rodapé? Porque o sistema de tradução da linguagem de hoje não é palavra por palavra, é pensamento por pensamento. Então não ficaria assim igualzinho. Mas as outras não, são palavra por palavra. Quando o leitor abre aquilo, ele tem, imagine o pregador, ele tem as 5 traduções mais usadas no Brasil na sua frente e ele pode ir pregando e comparando um texto com o outro. Só aquilo já é um estudo da Bíblia por si só. Aliás, o estudo mais autêntico, porque os nossos pais reformadores, no século XVI, eles usavam um princípio fundamental de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, que era a Bíblia interpreta a si mesma. Então, um texto mais obscuro aqui, ele pode ser esclarecido por um texto mais claro. E no conjunto da obra, a Bíblia se explica. Tá? Não resolve todas as dúvidas, mas ela se explica bastante bem. E com diferentes traduções, você vai percebendo como é que comissões de tradução, em diferentes momentos da história, perceberam um texto. Bacana, interessante. E, meu irmão, a SBB sofre algum tipo de perseguição por outras linhas religiosas ou tem uma vida tranquila, vamos assim dizer? Eu acho que todo cristão que quer ser cristão no mundo, ele incomoda o mundo, né? Porque o cristianismo é remar contra a correnteza, né? Sim. É contra a cultura. A cultura hegemônica, ela não quer ver Deus, ela não quer ver família, não quer ver os valores bíblicos, né? E aí fica essa bagunça que a nossa sociedade está, independente do governo que esteja aí. Tá? Não estou falando disso. Não quero politizar. Bagunça faz tempo. Só. Mas faz tempo. Né? Desde Adão e Eva e aquele fruto. Né? Mas assim, existe perseguição, sim. Né? Então, por nós sermos, eu te falei, uma organização do terceiro setor, a gente é altamente auditado. Isso não é perseguição, é justiça. A gente tem que prestar contas. Né? O apóstolo Pedro diz, você tem que dar razão da fé. Bom, isso aí tem que ser na honestidade também. A gente não pode envergonhar o nome de Deus. Eu não sei se uma perseguição, mas a gente zela muito pela imagem, pelo nome, pela missão que nós temos. Então a gente mesmo se cuida muito, né? Agora, sempre vai ter alguém que escreve lá para a Sociedade Bíblica, cristãos, não sei, mas pessoas individuais, né? Dizendo assim, olha, vocês deviam parar de publicar tanta Bíblia e fazer mais serviço social, só isso. A gente não faz o serviço social sem a Bíblia, né? Tem, caminha junto. Perde a motivação correta, né? Então, existem algumas coisas assim, mas realmente perseguição, eu te diria não. O Brasil, comparativamente com outros países, é um país muito privilegiado em termos de liberdade religiosa. Eu acredito que a gente viva, não sei se é uma liberdade religiosa quase plena, mas somos bastante privilegiados. Eu estou comparando isso com países em que você não pode dar uma Bíblia de presente. Nós recebemos, Luiz, há 2 semanas atrás aqui, em São Paulo, a visita do Rehaer Gebejian. O Rehaer Gebejian é diretor da Sociedade Bíblica no Golfo. Então, é uma sociedade bíblica só em 7 países do Golfo Pérsico, do Golfo Arábico, depende de como você vê. Naquela região toda, dar uma Bíblia de presente a alguém, que é tão comum aqui no Brasil,
você perguntar, 80% das pessoas ganhou a primeira Bíblia de presente, não comprou. Lá é proibido, porque são países islâmicos, e se você der uma Bíblia para alguém, para um muçulmano, você está fazendo proselitismo. Proselitismo é punido com prisão. Então lá eles só podem vender a Bíblia. E eles trabalham com muitos migrantes que vêm de fora, vêm da Índia, da Ásia Pacífico, e são trabalhadores que ganham salário de $200 por mês. Ainda tem que se manter lá e manter a família fora. E você vai vender uma Bíblia para eles? Está na contramão da generosidade das igrejas brasileiras. Sim. Nós todos estamos acostumados, a igreja faz campanhas de distribuição de Novos Testamentos e tal. Por isso que eu digo que nós temos liberdade aqui no Brasil. Quer dizer, você pega um caso extremo desse, tá? Um caso extremo, aqui a gente vive bastante bem. Perseguição aqui e ali vai ter sempre os opositores. Mas incomparável. Não, incomparável. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento em que existe liberdade para continuar cultivando a Bíblia, especialmente entre aqueles que já acreditam nela, sabe? Tem que ensinar o cristão a ler a Bíblia, a viver a Bíblia, a compartilhar a Bíblia. Se cada cristão fizer um discípulo que faça outros discípulos, o evangelho vai crescer muito. Isso não é em favor da sociedade bíblica ou de uma igreja em particular. É de um reino muito maior que a gente não vê, ou a gente vê. Bom, vê onde a palavra está, Jesus está, e o reino está ali também, né? Amém, glória a Deus, querido. Indo para a reta final, Diga. Aqui, sabe se o irmão, o pastor, tem alguma mensagem para compartilhar com as nossas congregações? Fica à vontade. Então tá bom, eu quero agradecer muito, Luiz, o convite do pastor Chori. Nós estivemos juntos há algumas semanas na Aliança Evangélica Brasileira, estávamos na mesma mesa, com a mesma devoção, paixão pelas missões e um bom humor, né? Mas eu queria então aproveitar esse convite e dar para você, e ao estender essa Bíblia para você, eu estou dando essa Bíblia para toda a igreja, para uma reflexão. Esta aqui é uma Bíblia que nós queremos parar de publicar. É uma Bíblia que a gente quer parar de publicar. Porque essa Bíblia aqui serve a 711 etnias no mundo. E ela serve para cerca de 100 milhões de pessoas. Essa aqui a gente não quer fazer mais, mas eu vou te pedir para abrir essa Bíblia e dizer para a gente como é que ela é, descrever para nós. Isso aqui vai ficar para a igreja. Ela tem as suas lições. É difícil abrir. Depois, para ler, é muito fácil. Pronto, já consegui aqui. Vamos ver o que tem aqui. Em branco. Opa, mostra aí. Em branco. Em branco a Bíblia. É uma Bíblia, Isso aqui é uma Bíblia que a gente faz com uma sobrinha de papel que de vez em quando dá. Nós publicamos 200 exemplares por ano, não é vendido, só é dado para líderes de igrejas em momentos assim. Essa Bíblia é um memorial desses 711 povos, 100 milhões de pessoas, que ainda não tem nenhum versículo da palavra traduzido na língua delas. Estão querendo, né? Estão querendo, e para eles Jesus ainda não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou, nem subiu ao céu e nem voltará. E tudo isso vai acontecer. Nós não podemos deixá-los sem conhecer. Como ouvirão se não há quem pregue? E se ninguém traduzir, como é que eles vão entender? Então fica esse memorial para a igreja e um agradecimento profundo da sociedade bíblica por esse momento encantador. Continue você também, você que está nos assistindo agora, lendo a Bíblia, vivendo a Bíblia e compartilhando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus, querido. Obrigado. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Eu aprendi muito
hoje, muito conhecimento novo aqui, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, o projeto, a missão, tudo isso em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Venham nos visitar. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Querido, vocês que nos assistiram nessa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz de Deus. Amém? Uma boa noite. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti. Estou perdido sem ti, amado